Olá, meus queridos irmãos. Faz tempo que a gente não se vê, né? Estamos com saudades dos cultos, né? Saudades de vocês. E temos recebido notícias da maioria, né? Tomara que estejam todos bem. O Rafa me convidou para trazer uma reflexão para a gente nesse domingo. E o tema da nossa reflexão hoje vai ser Criador e Criatura. E a base dos nossos pensamentos, ela está nos primeiros versículos do Evangelho de João. Então eu quero te convidar a participar com a gente desses pensamentos. João, capítulo 1, a partir do versículo 1, Criador e Criatura. Beleza? Vamos lá. João 1:1, a gente lê o seguinte: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Diferente, por exemplo, do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, João também apresenta uma genealogia. Diferente não, né? Da mesma forma. O Evangelho de Mateus, ele traz uma genealogia do Senhor Jesus Cristo, passando por Davi, dizendo que ele é o grande rei esperado por Israel. O Evangelho de Lucas sobe a genealogia de Jesus Cristo até Adão, dizendo para os gentios a respeito da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Agora o Evangelho de João também traz uma genealogia, mas como Deus, apresentando o Senhor como Deus, a única genealogia que faz sentido é justamente essa, de que no princípio de todas as coisas, ele já era e ele já estava. Então não precisa seguir uma linha ascendente, como os outros evangelhos fizeram, não. Porque Deus é Deus antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Lá no princípio ele já era Deus. E João deixa isso bem claro aqui. É como se João estivesse apresentando uma genealogia de Deus, mas assim, sem a necessidade de passar por homem algum, porque antes dos homens, antes das terras, antes dos céus, antes de qualquer coisa, ele já estava com Deus, ele já era o próprio Deus, né? E estava com Deus no princípio de tudo. Esse é o Criador. Versículo 3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Mais uma vez reafirmando a supremacia do Criador Jesus sobre todas as coisas criadas. Tudo aquilo que é criado é inferior ao seu Criador. Então aqui mostra o Senhor Jesus Cristo como superior a todas as coisas criadas, seja visíveis e sejam invisíveis. Tudo ele é superior e tudo foi criado por ele. Versículo 4: Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. Além das coisas, de todas as coisas visíveis e invisíveis, o próprio princípio da vida estava contido nele. Uma coisa é criar algo, outra coisa é trazer vida para aquilo. Então, além de criar as coisas, Jesus Cristo foi quem trouxe vida para toda a criação. A terra tem vida porque Jesus Cristo trouxe fôlego de vida para todos os animais, todos os vegetais, mesmo aquilo que é inanimado, né? Existe um fluxo que ocorre de terras e águas. Isso tudo, mesmo na inanimação, existe um fluxo contínuo, e mesmo isso foi criado e sustentado
pelo Criador, o Senhor Jesus Cristo. Ele trouxe vida, e essa era a luz dos homens. Quando a gente pensa no início da criação, parece que a vida era muito mais abundante do que a que nós temos hoje, né? A vida era abundante, né? A atmosfera era abundante. Eu imagino que os relacionamentos eram abundantes, eram de vida mesmo, vida com V maiúsculo, né? De uma forma como a gente nunca conheceu e de uma forma como a gente espera um dia conhecer quando algo for retirado do meio dessa criação corrompida, né, caída. Versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Exatamente isso. Quando eu disse que quando algo for tirado, eu estava dizendo justamente sobre o pecado, né? Então, a luz brilha nas trevas. Infelizmente, as trevas existem, né? Infelizmente, as trevas entraram na abundância da vida e estragaram a abundância da vida. Infelizmente, no capítulo 3 de Gênesis, quando as trevas entram na abundância da vida que existia ali, então a luz de Jesus Cristo passa a brilhar muito mais forte, porque agora existe o conhecimento do bem e do mal, né? E toda a natureza e toda a criação, toda a criatura está corrompida, né? E é maldita, né? Todos os homens e toda a criação é maldita por conta das trevas do pecado. E é exatamente nesse meio que a luz de Jesus brilha e se pronuncia muito mais alto. Eu vou pular um pouquinho, a gente vai lá para o versículo 10, falando ainda sobre o nosso Criador. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O Criador, quando esteve aqui conosco, o versículo diz que aquele que é a palavra, né, se referindo a Jesus Cristo, ele estava no mundo, ele veio aqui, né? E o mundo que foi feito por ele, né? Colossenses que diz que ele fez todas as coisas por meio dele, para ele, todas as coisas foram criadas. Então, o mundo que foi criado por ele, a sua criação, o Criador esteve no meio desse mundo, mas o mundo não o reconheceu. Então, que tristeza de trevas, né? Quão grandes trevas, né, habitavam e habitam no nosso mundo, na nossa terra, na nossa época. O próprio Criador passando por aqui, mas as suas criaturas não o reconheceram. E aí um pouco mais próximo dos judeus, né, no versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mais do que em se tratando de humanidade, mas em se tratando do próprio povo escolhido e formado por ele, né, por Jesus Cristo, por Yahvé. É como se o Deus Yahvé que criou, que formou o povo de Israel, e que tantas vitórias trouxe para Israel, e que tantas vezes habitou no meio de Israel, e que tantas vezes foi aclamado por Israel, e foi abandonado, mas o povo clamava por Yahvé, e Deus novamente intercedia pelo seu povo e libertava o seu povo. Tantas e tantas vitórias, a maior delas, a maior vitória do Antigo Testamento, quando o povo foi então liberto lá do Egito e começou a ser tratado de povo à nação.
Esse Deus Yahvé caminhou entre os seus. E Yahvé não foi reconhecido pelos seus. Que tristeza isso, né? Quão grandes trevas, que grandes trevas que habitavam no coração de Israel e no nosso coração como humanidade, de uma forma geral. Que tristeza. O Criador de tudo, caminhando no meio das criaturas, e caminhando no meio do povo que ele criou para si, e separou para si, escolheu para si, não foi reconhecido como Yahvé, como Deus deles. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Existia um remanescente, em Israel e na humanidade. E esse remanescente recebeu de Deus o poder de ser feito filho dele. Agora, do próprio Jesus Cristo, né? Agora, por intermédio de quê? Efésios diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Então, é o que o versículo 12 aqui de João está dizendo: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome. E então, somente isso, né? Nada mais que isso. Na verdade, crer no nome do Senhor Jesus Cristo não é a ação que vai eleger alguém, mas ela vai simplesmente mostrar a eleição do seu remanescente. Né? E isso é explicado no versículo 13. Né? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, os que creram no seu nome são aqueles que não fizeram isso por vontade humana ou por esforço humano, nem por vontade de homem nenhum, nem pela vontade própria, de si próprio, mas nasceram de Deus. E aqui um motivo, e aqui é o elo de conexão entre o Criador e a sua criatura. O motivo de gratidão dos nossos corações com o nosso Criador. E nós que somos chamados filhos de Deus, não somos assim chamados pelo nosso próprio esforço, ou porque um dia nós entendemos, ou porque um dia nós decidimos, mas isso apenas mostrou de que nós nascemos de Deus, e isso para nós foi aquilo que nos possibilitou crer em Jesus Cristo e mostrar a nossa eleição. Essa é a nossa segurança. Né? Não é uma obra humana, porque se para sermos chamados filhos de Deus nós precisássemos da nossa decisão, bom, a gente decide e desdecide as coisas com muita naturalidade, muita facilidade e até muita, parece que sem muita lógica até nas nossas decisões. Aquilo que nós queríamos ontem, hoje nós já não queremos mais. Nós queremos outra coisa e depois de amanhã a gente vai querer as coisas de ontem de novo. E é assim que a nossa mente é. Já pensou se a nossa salvação fosse baseada nisso? Graças a Deus que nós não nascemos pela vontade de homem algum, nem pela nossa, mas foi por Deus. Nascemos por Deus. Versículo 14. Falando sobre o nosso Criador. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra, Jesus Cristo, tornou-se carne e viveu entre nós. Ele habitou entre nós. Ele não apenas nos visitou alguns dias, mas ele habitou entre nós. Isso para mim fala como a expressão máxima do que no Antigo Testamento Israel tinha como tabernáculo, por exemplo, que mostrava a habitação de Deus no meio do povo.
agora não mais uma tenda, mas o próprio Deus habitou entre o povo, no meio do povo. Aí vimos a sua glória, uma glória que, ainda que escondida numa forma de um corpo humano, a forma humilhada do corpo humano, que é o esvaziamento de Filipenses 2, mas ainda que escondida por trás dessa condição humilhada do corpo humano, mas nós vimos uma glória, não a glória como os homens imaginam ver do Senhor Jesus, como um dia verão, né? Mas uma glória moral, uma glória que mostra os valores elevados, né? Valores do alto, padrão de Deus na vida e decisões. E se tratando de João aqui, escrevendo, né, a gente não pode esquecer também daquilo que João presenciou no monte ali na transfiguração, quando ele viu a glória do Senhor Jesus Cristo e a declaração do Pai dizendo que esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, né? Então João também viu esse outro lado da manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo viu uma glória moral, né, do Senhor Jesus Cristo. Viu uma glória de como a luz brilhou no meio das trevas, sem que, infelizmente, fosse reconhecida. Aqui no versículo 15 a gente vê a consciência de João Batista, a consciência da criatura João Batista em relação ao Criador, a presença do Criador. Versículo 15, João dá testemunho dele. Ele exclama, esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E essas palavras de João são interessantes porque mostram uma consciência, primeiro a respeito do seu trabalho, da sua missão. Esse é aquele de quem eu falei, de quem João Batista, né, dizendo isso. João, o apóstolo, está relatando o que João Batista fez no início do ministério de Jesus Cristo. João Batista dizia assim, esse é aquele de quem eu falei. Então, a pessoa que eu estava pregando para vocês é esse aí que chegou, né, o Senhor Jesus Cristo. É esse aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Então, até agora, eu, João Batista, estava pregando a respeito dele para vocês, mas agora vocês o veem, e vocês o ouvem, e vocês têm a oportunidade de segui-lo. Não mais seguir a mim, mas seguir a ele, né? Porque ele é superior a mim, porque já existia antes de mim. E aqui é legal lembrar que João Batista, primo de Jesus, era mais velho que Jesus. Acho que 6 meses mais velho que Jesus, mas 6 meses são 6 meses, ele era mais velho que Jesus. Então como é que podia ser que Jesus Cristo já existisse antes de João Batista, se João Batista era mais velho? Obviamente, ele está se referindo à divindade do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus não é antes de João Batista, ele é antes de qualquer pessoa, ele é antes de qualquer coisa. Ele é antes da criação toda. Versículo 16. Todos recebemos da plenitude, graça sobre graça. Jesus Cristo é a personificação da graça de Deus. Porque não se vê a Deus, mas quando a gente vê o Filho, a gente vê o Pai. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Então, ele é a personificação da graça de Deus. Ele é graça sobre graça, numa expressão que diz assim, ele é a abundância total da graça salvadora. E no versículo 17, ele faz uma comparação da lei de Moisés e da graça de Jesus, né? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei nunca foi dada para a salvação dos homens. Os homens não foram salvos por obedecer à lei.
Ninguém nunca foi salvo por obedecer à lei, desde os tempos do Antigo Testamento. As pessoas nunca foram salvas pela lei. A lei, e Paulo explica isso em Romanos 3, a lei foi dada justamente para que toda boca se cale diante de Deus e todo homem se torne culpado diante de Deus. Foi para isso que a lei foi dada. Agora, Jesus Cristo não. Jesus Cristo não é condenação, Jesus Cristo é a graça salvadora. Então, Ele é que traz a razão da eleição, a força da salvação. Ele é a graça salvadora. A lei matava, Jesus Cristo traz vida novamente, revivifica. Versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Aqui mais uma vez falando sobre a imagem do Deus Yahvé. João está dizendo que ninguém jamais viu a imagem de Deus. Mas Jesus Cristo é essa imagem. Jesus Cristo Colossenses diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Acho que eu já disse isso. Então, Ele é a única imagem do Deus invisível. Não há outra imagem. Quando eu era criança, eu ficava pensando que lá na glória eu ia ver o Pai, mais velho assim, e aí ia ver Jesus Cristo, que é o Filho, mais moço, e o Espírito Santo tipo uma fumaça assim, sei lá, porque não tem forma, Então é isso que passava na minha cabeça. Mas Jesus Cristo, Ele é a única imagem do Deus invisível. Não há outra imagem. Então, Ele é a maneira como o Pai se torna conhecido através da imagem do Senhor Jesus. E, para encerrar esses pensamentos, eu quero voltar no versículo 6, falando sobre Criador e criatura. Nós já falamos sobre esse personagem João Batista, criatura, João Batista, mas eu quero só encerrar dizendo que ele é aqui para nós um tipo de cristão que nós devemos ser para a nossa geração. Versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João Batista, a gente já falou dele. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. E essa foi a missão de João Batista. E intrinsecamente em nós, cada um de nós cristãos, temos a mesma missão. Criaturas de testificar a respeito da luz, da vida de Jesus Cristo. Ao versículo 8, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Interessante esse versículo, porque mais uma vez deixa claro de que João Batista e qualquer testemunha de Jesus Cristo em si não há luz, em nós não há luz, em nós não há força, em nós não há poder nenhum, porque nós somos criaturas. Mas nós viemos como testemunha dessa luz, do Senhor Jesus Cristo. Em nós não há luz, mas nós vimos para esse mundo e vivemos nesse mundo como testemunha da luz. Como alguém que diz, não olhem não olhem para o Vinícius, mas olhem para aquilo que o Vinícius deve refletir, que é a luz de Jesus. Eu digo Vinícius, estou falando de mim, mas cada um de nós. E tomara mesmo que cada um de nós mostre a luz de Jesus, porque as pessoas olham para nós, cristãos. As pessoas olham para nós, criaturas. É o que eles enxergam de Deus hoje. Nem Jesus Cristo eles não veem hoje. Eles não têm a imagem do Deus invisível visível para eles hoje. A imagem que eles têm de hoje é justamente a nossa, que refletimos a imagem de Jesus, que é a imagem de Deus. Então tomara mesmo que a gente mostre a imagem de Deus. E aí cabe uma reflexão, para cada um de nós, com ou sem pandemia, com ou sem adversidades que estamos passando, que imagem a gente tem passado para o mundo. Um amigo meu me disse o seguinte, quando eu disse das lutas, que
que eu passava, principalmente no começo da pandemia aqui em Ribeirão Preto, as dificuldades que eu passei e tal, os medos que eu passei, as incertezas que eu passei, eu falei assim, nossa, eu achava que para você ia ser mais fácil, porque você confia em Deus, né? Eu falei, pois é, mas em algum momento eu fraquejei nessa minha confiança, enfim. Em algum momento eu deixei de refletir essa confiança que a gente tem que ter em Jesus. Obviamente, estou contando isso para mostrar que as pessoas olham para nós, né? E eles esperam ver em nós essa luz de Jesus Cristo, porque essa é o nosso chamado. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Isso é o que João Batista fazia, e isso é o que a gente, como criaturas, e mais do que criaturas, como filhos, né? Fomos feitos filhos, fomos tornados filhos, isso é que a gente tem que fazer. Então, nos nossos dias, por difíceis que eles estejam, a gente nunca pode esquecer que o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Ele nunca prometeu que nós teríamos vida de alegrias aqui, pelo contrário, ele nos pediu, nos ordenou que nós carregássemos com ele uma cruz, mas, como Paulo diz na segunda carta para Timóteo, uma coroa, e também para os Coríntios, uma coroa é esperada e nos aguarda depois dessa vida. E aí sim, quando nós estivermos livres dessa maldição do pecado, né, aí sim nós vamos experimentar aquilo que o homem viveu lá no comecinho, mas agora de uma forma permanente, na eternidade, que é a vida abundante. Até lá, que nós sejamos boas testemunhas, criaturas testemunhas do Criador, Senhor Jesus Cristo. Tá bom, gente? É muito estranho falar para um celular, queria muito estar com vocês, né? É muito mais gostoso quando a gente fala para vocês e olhando para vocês, né? Recebendo as reações de vocês. Mas é o que nós temos hoje, então nós agradecemos a Deus por esse tempo, e a minha oração é que a gente tenha tranquilidade, né? Tenhamos cabeça no lugar, sabedoria vinda do Senhor, para a gente conseguir passar por esses dias difíceis, aguardando o nosso Senhor e sendo boas testemunhas até lá. Tá bom? Falou, gente. Obrigado.